Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de um dos melhores livros que eu li neste ano e talvez nos últimos anos, Um Escritor na Guerra, do Vassili Grossman. O livro foi organizado pelo Antony Beevor, que é um historiador de Segunda Guerra Mundial muito importante, um dos principais historiadores contemporâneos sobre a Segunda Guerra Mundial. E vai ser um livro gigantesco, um livro que vai abarcar muitas reportagens que o Vassili Grossman fez durante a Segunda Guerra Mundial e cartas também que ele enviou ao pai, no caso, à esposa, notas do diário. E o livro é muito rico porque o Antony Beevor vai comentando e dando o contexto dessas reportagens, desses textos do Vassili Grossman, que vai acompanhar o Exército Vermelho desde a invasão nazista ao território russo em 1941, inclusive no mesmo dia que Napoleão também invadiu a Rússia, em 1812, no dia 22 de junho de 1941. A Alemanha nazista vai avançar bastante, vai chegar a 200 km de Moscou, e aí a resistência do Exército Vermelho vai dar uma freada no Exército nazista, e aí vai começar uma guerra entre os dois maiores exércitos da história da humanidade, uma guerra que vai ser fatal para os nazistas e que vai dar a vitória para os aliados. É sempre muito importante dizer que o esforço de guerra foi de todos os países aliados, mas o da União Soviética, tanto por recursos humanos quanto por grandeza, foi maior, tanto que a União Soviética realmente vence a guerra, e a narrativa dos filmes americanos, da história oficial aqui ocidental, fala que na verdade foi a entrada dos Estados Unidos, mas muito antes disso teve a resistência inglesa também, depois da Batalha de Dunkerque, que tirou os soldados britânicos das praias da França e levaram de volta para a Grã-Bretanha, e depois uma resistência aérea, com os bombardeios a Londres, bombardeios à Inglaterra, e aí a resistência depois da entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, que vai ser fatal para os nazistas. O Vassili Grossman era jornalista. O Vassili Grossman, quando houve a invasão soviética, ele tenta, de todas as maneiras, se alistar no Exército Vermelho, só que por diversas condições físicas e de saúde que ele tinha naquele instante, ele não foi aprovado em nenhum momento, até que chega um momento que o editor do jornal, que também é do Exército Vermelho, decide falar: não, você vai para o front, mas você vai como jornalista e você vai fazer as reportagens e contar para o povo soviético o que está acontecendo na frente de batalha, literalmente. Então, muitos bombardeios, muito tiroteio, muito ataques nazistas ou contra-ataques soviéticos. O Vassili Grossman estava com a galera ali no front, mesmo assim, na linha de frente. E não morreu porque, graças a ele nem Deus acreditava, eu acho, mas graças a Deus ele sobreviveu, ou sei lá, sorte, ou destino, que ele também tem um livro maravilhoso, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que se chama Vida e Destino, que eu já falei aqui, e eu vou colocar em algum lugar da tela para vocês aí no YouTube acompanharem também, e no Instagram, está no nosso feed lá, no Literatura e Algo Mais. O Vassili Grossman, o grande foco, assim, a maior parte do livro se passa na Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado é uma batalha essencial para a humanidade, uma batalha muito essencial para a Segunda Guerra Mundial. Ela não é tão famosa como o dia D, Quando tem o dia D, em 6 de junho de 1944, Stalingrado já tinha terminado, inclusive a União Soviética já estava se aproximando muito de Berlim, já havia desfeito o cerco no leste europeu inteiro do exército nazi e já tinha dizimado muito das forças do exército de Hitler. E Stalingrado é mais essencial, porque quando o dia D é um dia simbólico, um dia que os aliados do Ocidente voltam a pisar na Europa Central, mas o Stalingrado é o grande peso, e uma estratégia de cerco, uma estratégia de movimentação, a estratégia do exército do Zhukov, que era o general ali naquele instante supremo. Depois teve o Khrushchev também, que depois vai ser presidente do partido quando Stalin morrer. Eles vão criando uma estratégia de cercar o exército alemão para tentar exterminá-lo ali em Stalingrado, que quase foi tomada, estava totalmente destruída, e a batalha ela acontece em casa, em rua, literalmente. Eles vão tomando pequenos espaços, uma batalha que os exércitos estavam muito perto um do outro, e os francos atiradores têm um papel importantíssimo, E o Grossman faz, inclusive, uma matéria sobre isso, sobre esses caras que ficavam em pontos estratégicos tentando eliminar a força rival, e vice-versa. Os alemães também tinham seus franco-atiradores que também eram tiveram muito êxito também, mas os da União Soviética, inclusive a mulher, uma das mais letais, conseguiam exterminar muito dos generais, dos oficiais, dos cargos principais do exército alemão. E aí, finalizada a Batalha de Stalingrado,
o Exército Vermelho vai começar a avançar. Até então, a Rússia só se defendeu, a União Soviética só se defendeu, né? Só tentou sobreviver. E foram dias de muito caos. E o Vassili Grozny tem outros livros, que chamam O Povo Imortal, por exemplo. Ele conta a Batalha de Moscou. Esse livro não tem edição no Brasil. Mas algumas reportagens estão aqui no livro dele, no Escritor na Guerra. E aí também vai ter outra operação que é fundamental também para a Segunda Guerra Mundial, que é a Operação Bagration, ou Bagration, que era um general soviético que havia morrido e deram em homenagem a ele o nome da batalha, que é a Batalha pela Ucrânia, que é a tomada da Ucrânia. O cerco do Exército Vermelho ao Exército Nazista também vai limitar muito as forças de avanço deles, e a partir de então, que já é 42, 43, vai acabar a expansão nazista na Segunda Guerra Mundial, e a partir de então é uma questão de tempo para os aliados conseguirem vencer a guerra, né? Os nazistas vão resistir até 45, né? Até 8 de maio de 1945, quando finalmente o dia da vitória, né? E que na Rússia eles comemoram no dia 9 de maio, porque quando acabou a guerra no Ocidente já era dia 9 na Rússia por causa da questão do fuso horário. E ele vai criando várias reportagens, vai contando muitas coisas importantes que acontecem no fronte de batalha, das estratégias. Ele vai conversando muito com os soldados, com os generais, vai sentindo muito o clima da guerra, vai conversando com pessoas que estavam nas cidades tomadas pelos nazistas, vai comentando, vai mostrando fatos políticos também muito importantes da União Soviética, principalmente com a questão ideológica, de ajuda ou não aos nazistas, como aconteceu com a Romênia, depois, por isso que a Romênia também vai ser muito pisoteada depois da Segunda Guerra Mundial pela União Soviética, porque a Romênia ajudou os nazistas contra a Rússia, por exemplo. Então isso não vai ser perdoado por Stalin tão facilmente, né? E aí ele vai também, e aí um ponto alto do livro, um ponto essencial, é quando o Exército Vermelho começa a desmontar e começa a libertar alguns campos de concentração que mataram milhões de judeus e outras raças, outros povos, outras etnias, como os ciganos, e até soldados da União Soviética capturados também trabalhavam nesses campos de concentração. E essas reportagens mais humanas é o nível mais alto, assim, de humanidade que vai se ler sobre a guerra, que vai se conhecer sobre a guerra, né? E o Grossman era judeu também, né? Então o Grossman também começa a arquivar, começa a pegar informações sobre os campos de concentração, com poucos sobreviventes, vai tomando depoimentos deles, depoimentos ali no foco, no auge das batalhas, logo após a libertação. E aí chega um momento que é o ponto auge, né? Assim, talvez de um jornalista, que é uma reportagem dele ser usada no Tribunal de Nuremberg, né? O Tribunal de Nuremberg, que foi o tribunal que julgou os oficiais nazistas pelos crimes de guerra que eles cometeram na Segunda Guerra Mundial. E aí tem uma reportagem também especial, que é um terror chamado Treblinka, que era um campo de concentração. Treblinka esse campo de concentração ficava na Polônia, e o Grossman vai relatar tudo que ele viu lá, porque quando o Exército Vermelho chega, esse campo de concentração estava destruído, né? Os nazistas foram destruindo campos de concentração para evitar provas contra eles. A maioria das vezes eles não conseguiram, algumas das vezes, na verdade, eles não conseguiram, né, destruir os campos de concentração por causa do avanço do Exército Vermelho. Algumas vezes eles conseguiram, eliminando provas, mas o Vassili Grossman, junto com outros jornalistas soviéticos, catalogavam, tiravam fotos, arquivavam, pegavam depoimentos para provar que aquilo existia, porque obviamente tem gente que até hoje acha que aquilo não existiu, que os campos de concentração não é uma fake news, uma invenção contra os nazistas. Na verdade não, eles existiram e está cientificamente comprovado, né? E eles fizeram isso, materialmente comprovado. E Treblinka é um dos mais terríveis campos de concentração da história, não é o mais conhecido, Auschwitz seja o mais conhecido, até pelo número de mortes, né? E ele vai contando, por exemplo, a parte de Treblinka que ele conta como funcionava a câmara de gás. É um relato assim, impressionante, que é uma reportagem enorme, tem quase 70 páginas do livro, e algumas vezes você tem que parar mesmo para dar uma respirada, porque o que o ser humano consegue fazer como opressor ao outro ser humano é algo terrível, né? E exterminar vidas humanas por uma questão ideológica ou racial é algo que a gente parece não ter aprendido com a Segunda Guerra Mundial, tanto que agora está aí mais uma vez os palestinos sendo exterminados por um povo, inclusive, que sofreu extermínio, né? Então, com atitudes de Estado que matam civis, matam crianças, fecham, limita água, limita comida, limita remédio para hospitais. E aí, voltando para o Grossman, a reportagem que ele escreveu sobre Treblinka, ela foi usada como prova
nos tribunais de Nuremberg. Ela é citada, muitos trechos da reportagem citadas durante o julgamento. E aí isso mostra também a importância da grandeza do Grossman, né? A gente no Brasil, eu sou jornalista, então conheço, tem muitos jornalistas importantes para a história do jornalismo, principalmente na questão dos anos 60, dos anos 70, do novo jornalismo, geralmente os jornalistas americanos, mas existem grandes jornalistas assim que são muito maiores até no leste europeu, que não são tão famosos no Brasil como deveriam ser. Por exemplo, o caso do Grossman, né? E o Grossman é mais famoso por causa dos livros, né? O Vida e Destino, tem esse, Um Escritor na Guerra, e tem A Estrada também, que é um livro também de reportagens, de relatos da Segunda Guerra Mundial, que eu tenho, aliás, e vai estar nas minhas próximas leituras. E também outro muito famoso é o Kapuscinski também, que já falei dele também, tem vídeo aqui no YouTube, tem vídeo também no Instagram, e que fez várias reportagens humanitárias, inclusive com refugiados palestinos em campos de concentração e tudo mais. Esse jornalista sempre tem uma pegada muito humana, muito humanizada, muito mais do povo, muito mais voltada para contar a história daqueles que não têm voz, e não para os oficiais, não para os generais, não para os presidentes, para os chefes de governo, para os líderes, né? Para os ditadores, no caso. Então eles focam sempre muito na questão humana, e a questão humana é um grande forte do livro do Grossman, que é um livro fantástico, é um livro gigantesco, em todos os sentidos, não só pelo tamanho dele, ele tem mais de 500 páginas, mas é um livro que muda o leitor, que muda você, quando lê, você se sente um ser humano, ao entender o que foi a Segunda Guerra Mundial, e principalmente ter o foco das batalhas com o foco dos campos de concentração, você acaba, talvez, né, algumas pessoas não, você se transforma como ser humano, porque você olha para a questão humana de uma forma muito especial das guerras. As guerras, os filmes, os livros, as peças de teatro sempre romantizam muito as batalhas, as guerras e tudo mais, né? O Hemingway falava isso, né? O Hemingway vê a guerra como algo romântico só para quem não estava lá. Ela é extremamente cruel, e ela é cruel para os dois lados, e ela é cruel principalmente para os civis, né? E a gente está vendo isso atualmente, né, no ataque que o Hamas fez a Israel, matando civis, e a resposta completamente desproporcional a mais de 70 anos que Israel comete esse genocídio a céu aberto, esse apartheid, esse gueto da faixa de Gaza, que é cercada pelo território tomado por Israel, e a gente vê sempre isso, e a questão humana ela não aparece na televisão, ela não aparece ela só aparece de um lado, ou seja, sofrer a morte, uma vida de um povo vale mais do que a do outro. E os palestinos são muito deixados de lado nesse sentido, a vida deles parece não importar para os meios de comunicação, e existem diversas manipulações que precisam ser entendidas. Então, o Grossman trata isso no livro dele também, da questão humana, da questão das mulheres, que é um ponto muito importante nas guerras, nos estupros, as violações, os assassinatos de mulheres. E aconteceu muito isso, e ele conta do lado dele também, do lado do exército dele, do lado do país dele, e dizer que nós estamos matando pessoas muitas vezes que não estão na batalha, simplesmente por serem alemães ou serem de outros países que colaboraram com os nazistas. Então o fator humano é muito importante na obra do Grossman e de outros jornalistas do leste europeu, mais até que os jornalistas do ocidente. Então é um escritor para se ter em conta, para dar uma lida bacana. Esse livro é muito, muito importante, tem esse fator de comprovação contra os campos de concentração nazista. E ele tem um romance que ele fez a partir das anotações da vivência dele no campo de batalha, que se chama Vida e Destino, que é um dos meus 10 livros favoritos, está no feed aí do Instagram, já comentei bastante sobre ele, e vou deixar ele como recomendação final para vocês também verem. Então é isso, queria comentar sobre o Vassili Grossman, que é um jornalista que eu tenho muita admiração, e depois desse livro, mais ainda, se tornou um dos meus jornalistas favoritos, e esse livro aqui, Um Escritor na Guerra, certamente foi a melhor leitura de 2023. Um abraço para vocês.